Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação municipal de Dr. Maurício Cardoso, conteúdo previsto no edital do concurso. Vamos iniciar o estudo com a Lei Orgânica do Município, que é a principal lei do município, é a lei que organiza os poderes municipais e traz as principais regras de funcionamento da Prefeitura e da Câmara Municipal, como a gente vai ver nesta aula e na próxima. O nosso estudo teórico da legislação, eu vou mostrando para vocês aqui na tela cada um dos artigos da lei, vou explicando como que eles caem em prova, também mostrando alguns mapas mentais e alguns quadros que eu elaborei. E depois que a gente concluir todo o estudo teórico da legislação, a gente vai ter um simulado também com questões que eu vou elaborar, tentando adivinhar como que a banca vai cobrar esses conteúdos na prova do nosso concurso. Assistindo às aulas de legislação, fazendo os exercícios e conferindo a correção, vocês vão estar bem preparados para acertar as questões na prova. Bom, vamos ao trabalho. A lei orgânica começa com um preâmbulo. Um preâmbulo é uma apresentação da lei. Os vereadores lá, quando fizeram então esta lei orgânica, fizeram este preâmbulo. Os vereadores do município reunidos no uso das suas prerrogativas e então promulgaram esta lei orgânica. Esse preâmbulo nunca cai em prova, não precisa se preocupar com ele. Agora nós temos a organização municipal. O município de Dr. Maurício Cardoso, como a gente sabe, integra o Brasil e o Rio Grande do Sul. Ele é regido por esta lei orgânica, por outras leis que ele adotar, existem várias leis municipais, respeitando sempre os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. O artigo 1º também, para fins de prova, ele dificilmente vai aparecer em alguma questão. O artigo 2º fala sobre os poderes do município, e aqui nós temos uma possível questão de prova, que inclusive a mesma banca que vai aplicar a nossa prova aqui em Dr. Maurício Cardoso já fez pegadinha com esses poderes quando ela fez provas em outros municípios, porque toda lei orgânica municipal tem essa disposição dos poderes. Pessoal, nos municípios nós temos somente dois poderes, o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Cuidado, não existe poder judiciário nos municípios. O poder judiciário ou é federal ou é estadual. Então, na tua prova, se numa questão sobre a lei orgânica, eles afirmarem que existem 3 poderes, está errado. Na Constituição Federal, a gente vai encontrar esses 3 poderes. Na lei orgânica do município, só tem 2 poderes. O executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Bom, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes, é vedada, é proibida. Quer dizer, a prefeitura tem as suas funções e a Câmara tem as suas funções, e uma não pode passar, delegar para outra as suas funções. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. Justamente, a prefeitura vai administrar os serviços públicos, as necessidades locais, e a Câmara de Vereadores vai fiscalizar tudo que a prefeitura estiver fazendo. A Câmara de Vereadores também vai aprovar as leis, como a gente vai ver nesta aula. Então é isso que nós temos. Existem os 2 poderes que são independentes um do outro e um não pode passar as suas funções para o outro, porque é isso que nos garante um equilíbrio, quer dizer, a Câmara fiscalizando o que a prefeitura faz. E o cidadão que estiver na função de um deles também não pode estar do outro, né? Os políticos ou vão estar na prefeitura ou na Câmara, não podem estar nos 2 ao mesmo tempo. Bom, é mantido o atual território do município, quando essa lei orgânica foi feita, o território não foi alterado, e os símbolos do município são estabelecidos por lei. Esses 2 artigos também dificilmente vão ser perguntados na nossa prova. Avançamos agora para conhecer como que se expressa a autonomia do município e já ver as suas competências. A autonomia do município significa que o município de Dr. Maurício Cardoso, assim como qualquer município aqui no Rio Grande do Sul, não está subordinado ao Estado nem ao governo federal. Ele tem autonomia. E com a sua autonomia, o povo de Dr. Maurício Cardoso, de 4 em 4 anos, vai às urnas e elege os seus vereadores, que compõem o legislativo, elege o prefeito e o vice, que compõem o poder executivo, decretam as suas leis. O município decreta as suas leis, seus decretos e assuntos do seu peculiar interesse.
O município vai administrar os seus bens, a prefeitura administra os bens que pertencem ao município, pode desapropriar quando for necessário. A concessão e permissão dos serviços locais também é feita pelo próprio município. O município que organiza o seu quadro de servidores estabelece o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, que é onde estão os direitos que vocês, que vão passar nesse concurso, terão como servidores do município de Dr. Maurício Cardoso. Também, o município vai elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma de desenvolvimento urbano. Vai estabelecer normas de prevenção e controle de ruído, concessão e permissão do transporte coletivo, táxi, o transporte coletivo, e o município fixa onde são as paradas do transporte coletivo, os pontos de táxi e tudo mais. Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, disciplinar serviço de carga e descarga, a limpeza das ruas, dos logradouros, a remoção do lixo domiciliar, aquele caminhão que passa na frente da tua casa recolhendo lixo, é responsabilidade da prefeitura, assim como dispor também sobre a prevenção de incêndios. A prefeitura vai licenciar estabelecimentos. Pois é, se eu quero abrir um restaurante no município, eu preciso de um alvará da prefeitura. Eu vou solicitar o alvará, os fiscais da prefeitura vão olhar se meu estabelecimento atende os requisitos da lei e, se sim, me darão um alvará de funcionamento, vão me dar essa licença. É a prefeitura que faz esse licenciamento para os estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços. E sempre que o estabelecimento licenciado no município começar ou se tornar danoso à saúde pública, à higiene, ao bem-estar e bons costumes, a prefeitura vai lá e vai caçar o alvará, vai mandar fechar o estabelecimento, vai proibir de funcionar. Também o município vai fixar os feriados municipais, porque existem feriados federais, feriados estaduais, e cada município também tem os seus feriados municipais. É o próprio município que decide quais são os seus feriados. Também o município vai legislar sobre serviço funerário e cemitérios, a questão da publicidade, regulamentando a fixação de cartazes, regulamentar competições esportivas e legislar também sobre serviços públicos e regulamentar a instalação, distribuição e consumo de água, luz, energia elétrica e todos os outros serviços. Para alcançar os seus objetivos, o município pode unir esforços com outros entes, e ele vai unir esforços celebrando convênios com a União, que é o governo federal, ou com o Estado, ou mesmo com outros municípios próximos. Muito bem, o município também pode constituir por lei consórcios com outros municípios. É muito comum que os municípios vizinhos façam um consórcio de saúde, e aí juntos, por exemplo, eles compram medicamentos por um preço menor, já que a quantidade aumenta. Bom, pessoal, nós vimos aqui no artigo 6º uma lista de competências que cabem somente ao município aqui de Dr. Maurício Cardoso. Aqui no artigo 7º, nós vamos ver competências que também são do município, mas ele não as faz sozinha. Ele vai fazer essas competências junto com o governo federal, com o governo estadual. Quer dizer, todos os entes federais, estaduais e a prefeitura vão atuar para zelar a saúde, higiene, segurança e assistência pública, ensino, educação, cultura, estímulo à prática esportiva, estimular o melhor aproveitamento da terra, questão agrícola, abrir e conservar estradas e caminhos, a defesa sanitária vegetal e animal e a extinção de insetos e animais daninhos, a proteção daqueles documentos, obras e bens de valor histórico, artístico, cultural ou paisagístico, o amparo, a assistência social à maternidade, à infância e aos desvalidos, aqueles que necessitarem, proteção da juventude contra toda forma de exploração, tomar também decisões necessárias para restringir mortalidade infantil, incentivar comércio, indústria, agricultura, turismo e outras atividades que visam o desenvolvimento econômico, fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios e regulamentar e exercer outras atribuições não vedadas, que não sejam proibidas pelas constituições federal e estadual. Temos ainda a questão dos impostos municipais. Pessoal, de onde é que sai o dinheiro para o município pagar a remuneração dos servidores, para o município prestar os serviços públicos? Dos tributos. Os tributos do município se dividem em 3 grupos. Tem os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. O imposto, o município tem 3 impostos que ele institui e arrecada. O IPTU é o IPTU, aquele que tu paga da tua casa. O IPTU. Todo ano a gente paga para a prefeitura o IPTU. ITBI, o ITBI é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis. Quando tu compra finalmente a tua casa própria, tu vai ter que pagar um imposto para a prefeitura, é o ITBI. E o ISS,
que as empresas que prestam serviço recolhem esse imposto chamado ISS ou ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Muito bem. Somente esses 3 impostos são competências do município. Qualquer outro imposto que aparecer na tua prova não é municipal. Quer um exemplo? Eles adoram colocar em prova o IPVA. Pessoal, o IPVA, ele é um imposto estadual. Mas, professor, se eu comprar um veículo em Horizontina, e eu moro aqui em Dr. Maurício Cardoso, se eu não fizer a transferência no CRVA, quando eu pagar IPVA, o dinheiro não vai lá para Horizontina? Vai. Por quê? Porque o IPVA é um imposto estadual que o Estado arrecada e metade, 50%, o Estado repassa para o município onde o veículo está licenciado. Então, sim, quando tu compra um veículo em outro município e tu mora em Dr. Maurício Cardoso, tu deve transferir ele para o Dr. Maurício Cardoso, porque aí quando tu pagar o IPVA para o Estado, metade do dinheiro vai voltar para o município. Pessoal, isso não faz com que o imposto seja municipal. O IPVA é um imposto estadual. E tem outros impostos que isso também acontece, como, por exemplo, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e também o ICMS, que uma parte também vem para o município, chamado retorno de ICMS. Agora, impostos municipais instituídos e arrecadados pelo município são apenas 3: IPTU, ITBI e ISS. Além disso, o município institui taxas e ainda contribuição de melhoria. Muito bem, é isso que nós temos então nesses dispositivos. Depois nós temos então aqui no artigo 10 algumas vedações ao município. Isso cai muito em prova. Muita atenção, muito cuidado com o artigo 10. Às vezes a banca faz uma questão até sacana na prova, porque aqui diz, ao município é vedado, ou seja, ao município é proibido. Aí a questão da prova vem, ao município não é vedado, quer dizer, o que não é vedado, o que não é proibido é o que é permitido. E isso até torna uma questão um pouco de raciocínio lógico, né? Dificultando um pouco. Então tem que ter atenção na hora da prova, se a banca perguntar sobre as vedações, tem que ver no enunciado, se ela está perguntando o que é vedado, o que é proibido, ou o que não é vedado, o que não é proibido. E o que é proibido? O que é vedado aqui pela lei orgânica? Primeiro, o município não pode, é proibido ao município permitir e fazer uso de estabelecimento gráfico, jornal, estação de rádio e televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação da sua propriedade para fazer propaganda política ou propaganda com fins estranhos à administração. O que está dizendo aqui é que o município só pode utilizar esses meios de comunicação com dinheiro público para informações que interessem a coletividade, não pode utilizar para outros fins. Para outros fins é proibido. Também é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Eu gosto de resumir, município não se mete com religião. Não se mete com religião, porque ele não pode criar cultos religiosos ou igrejas, ele não pode subvencioná-los, não pode dar dinheiro para as igrejas, e também não pode embaraçar, impedir o funcionamento, nem manter com eles ou seus representantes dependência ou aliança. Então, não se mete com religião, nem ajuda, nem atrapalha, nem cria, nem embaraça o funcionamento. Que mais? O município também é vedado, não pode contrair um empréstimo externo, que seria um empréstimo no estrangeiro, no exterior, atenção, sem prévia autorização do Senado. Para pegar empréstimo fora do Brasil, só se o Senado Federal autorizar. Eu não estou dizendo que não pode ter empréstimo, eu estou dizendo que só pode ter com autorização do Senado. Cuidado, né? Porque se a banca troca esse 100 por com, já vai estar permitido, né? Então, cuidado com isso. E, por fim, o município não pode instituir ou aumentar tributos, atenção, sem que a lei estabeleça. Por lei pode. Então, se o prefeito ou prefeita quiserem aumentar o IPTU, por exemplo, eles podem, mas terão que mandar um projeto de lei. Sem lei não pode. É isso, então. Essas são as vedações, bastante cobradas em prova, muita atenção com isso na hora da prova. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a conversar sobre o Poder Legislativo. Começar, porque nesse vídeo não vai dar tempo de ver todo o Poder Legislativo, é bastante coisa e é um ponto da lei orgânica muito cobrado em prova. Mas nós vamos, nesse primeiro vídeo, começar a conhecer e no próximo vídeo a gente vai concluir o estudo do Poder Legislativo aqui na Lei Orgânica de Dr. Maurício Cardoso. Primeira informação que tu tem que saber que pode estar na tua prova é a composição da Câmara, que a gente sabe que é formada por 9 vereadores. Primeira informação, então, são 9 vereadores. Pessoal,
E quando é que eles vão se reunir, esses vereadores? O artigo 12 estabelece os períodos de reunião da Câmara, de 1º a 15 de janeiro e de 16 de fevereiro a 31 de dezembro. Fora desse período, entre janeiro e fevereiro, eles estão de recesso. Recesso, não tem reuniões da Câmara entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Muito bem. No primeiro ano de cada legislatura, peraí, o que é uma legislatura? A legislatura é um mandato de 4 anos. No primeiro ano, cuja duração coincide com a do mandato dos vereadores, a Câmara vai se reunir no dia 1º de janeiro para dar posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito, bem como eleger a sua mesa, eleger a comissão representativa e comissões permanentes. A mesa da Câmara são os vereadores que vão comandar a casa. Esses 9 vereadores, entre si, vão fazer uma eleição interna e vão decidir qual deles vai ser o presidente, qual vai ser o vice e qual vai ser o secretário da Câmara. Isso é a mesa da Câmara. O mandato dos vereadores é de 4 anos. Dentro dos 4 anos, nós teremos 4 mesas, porque todo ano pode mudar a mesa diretora. Pode mudar, porque é permitida a reeleição, então não necessariamente vai mudar, né? Por exemplo, quem for presidente da Câmara no primeiro ano pode ser de novo no segundo, mas não pode ser no terceiro. Na verdade pode, né? Porque é permitida a reeleição e não só uma reeleição, né? Então, sendo permitida a reeleição, na verdade, pode ser reeleito vários mandatos. Então, não necessariamente vai mudar a mesa. Quem for presidente pode ser reeleito. Então, todo ano tem eleição para a mesa. Eles vão eleger no primeiro ano uma mesa, terminado o primeiro ano, elege uma mesa para o segundo, uma mesa para o terceiro e uma mesa para o quarto. E é permitida a reeleição. Atenção, tem alguns municípios que é proibida a reeleição. E por isso, na hora da prova, a banca pode afirmar: o mandato da mesa é de 1 ano, sendo vedada a reeleição. E aí está errado, porque é permitida a reeleição. Ou a banca pode afirmar, sendo permitida somente uma reeleição. E aí também está errado, porque é permitida a reeleição, conforme o artigo 14. Outra coisa que a banca pode mudar para tentar te confundir é trocar o mandato da mesa, de 1 para 2 anos. A mesa tem um mandato de 1 ano, não 2 anos. Cuidado. Também de 1 ano vai ser o mandato da comissão representativa e das comissões permanentes. A Câmara tem comissões definidas no seu regimento interno, que também terão um mandato de 1 ano. Bom, o artigo 15 fala sobre a convocação extraordinária da Câmara. O que é isso? A Câmara tem os seus dias normais de funcionamento. Só que, às vezes, nesses dias normais, não dá tempo de tratar tudo que tinha para tratar. Ou ainda, durante aquele recesso de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, o prefeito precisa que a Câmara se reúna para debater algum assunto. Nesses casos, é possível a convocação extraordinária. Nesse período de recesso, o prefeito pode convocar uma sessão extra da Câmara. Nos outros, durante o ano, o presidente da Câmara, ou 1/3 dos vereadores, ou a comissão representativa poderão solicitar também essa convocação extraordinária. Cuidado na hora da prova. Aqui nós temos 1/3 dos vereadores, a banca pode mudar essa fração, e também a comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de sobreaviso, de plantão, durante o período de recesso, e se for necessário, podem convocar uma sessão extra da Câmara. Nas sessões extraordinárias, a Câmara somente poderá deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. Se foi marcada uma sessão extraordinária para tratar de saúde, naquele dia só vai se tratar de saúde, não pode falar sobre educação, meio ambiente e outros assuntos, né? É isso que nós temos. A sessão extraordinária é convocada com uma pauta definida e somente o assunto da pauta que pode ser tratado na convocação extraordinária. Pessoal, para a Câmara funcionar, é necessário que estejam presentes, no mínimo, a maioria absoluta dos vereadores. O que é a maioria absoluta? Mais da metade. Pessoal, se são 9 vereadores, a maioria absoluta são 5. Então, se tem sessão da Câmara hoje e tem só 4 vereadores presentes, não vai ser deliberado nada. A Câmara só pode discutir e votar alguma matéria se estiverem presentes mais da metade dos seus membros, 5 dos 9 vereadores. E aí, em regra, as decisões são tomadas por maioria simples. Como assim? A maioria simples é mais da metade do voto dos presentes. Então, se estiverem presentes 9 vereadores, eu vou precisar de 5 votos para ter maioria. Agora, se estiverem presentes 7 vereadores, com 4 votos eu já tenho maioria. Percebeu? Essa maioria simples é mais da metade dos presentes. Então, é uma maioria que muda. A quantidade de votos muda conforme os presentes na sessão, podendo até mesmo, com 4 ou 3 votos, ser aprovada uma matéria.
é mais fácil de aprovar por maioria simples. E, em regra, as votações são assim. Quando não vai ser assim? Não vai ser por maioria dos presentes quando a lei orgânica ou o regimento interno disserem diferente. Esta lei orgânica, em alguns casos, diz que vai ser exigida a maioria absoluta, ou maioria de 2/3. Pessoal, maioria absoluta dos votos é mais da metade do total de vereadores, não só dos presentes. Se tem sessão na Câmara hoje e estão presentes apenas 7 vereadores, mesmo assim eu vou precisar de 5 votos para aprovar algo por maioria absoluta, porque a maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores presentes ou ausentes no dia da votação. E ainda tem casos que se exige o voto de 2/3. De 9, seriam 6 votos. As matérias mais difíceis de serem aprovadas vão exigir 2/3 dos votos, como, por exemplo, a emenda a esta lei orgânica que eu já vou mostrar para vocês na sequência. Pessoal, o presidente da Câmara, ele comanda as sessões. É um dos 9 vereadores que está comandando a sessão. E quando ele está comandando a sessão, dando a palavra para um, dando a palavra para outro, abrindo votação, ele não vota sempre. Na verdade, o presidente da Câmara só vai votar quando foi feita uma votação e ficou empatado, aí ele vota para desempatar, para dizer quem ganhou, ou quando a matéria exige a presença de 2/3 dos vereadores, uma matéria que, para ser votada, tem que estar presentes 2/3 dos vereadores, ou ainda quando for uma votação secreta. Somente nesses casos, então, que o presidente da Câmara vai votar. As sessões da Câmara que são, em regra, públicas e o voto é aberto. Em regra, qualquer um pode acompanhar a sessão e a gente sabe em que cada vereador votou, exceto nos casos que o voto for secreto. Cada vez tem menos casos de votação secreta, mas ainda podem existir algumas. Prestação das contas do município. Todo ano, o prefeito vai mostrar para a Câmara o que ele fez. E a Câmara vai analisar essas contas. Essa prestação de contas, o prefeito encaminha para o Tribunal de Contas até o dia 31 de março do ano seguinte. E aí, o Tribunal de Contas faz um parecer prévio e encaminha para a Câmara de Vereadores que vai julgar as contas. Durante 60 dias, essas contas que o prefeito apresenta para o Tribunal de Contas ficam à disposição de qualquer contribuinte. Qualquer um pode ir lá e olhar as contas da prefeitura e, se achar que tem algo errado, apresentar alguma reclamação. O Poder Executivo, a prefeitura vai demonstrar e avaliar, no final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão da Câmara. E sempre que o prefeito quiser expor algum assunto, também a Câmara vai marcar uma sessão para receber o prefeito para ele expor algum assunto para os vereadores. A Câmara, na sua função de fiscalizar a prefeitura, ela pode convocar secretários municipais para comparecerem e prestarem informações sobre algum assunto previamente determinado. E a Câmara também, nessa função de fiscalizar, ela pode criar as CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Uma CPI é uma comissão de vereadores que é formada para investigar algum fato determinado por um prazo certo, quando se tem alguma comunicação de alguma infração, alguma coisa do tipo, a Câmara pode fiscalizar. Para que seja instaurada uma CPI, e é isso que eles vão perguntar na tua prova, é necessário o requerimento de pelo menos 1/3 dos vereadores. Então, se algum vereador da Câmara quiser criar uma CPI, ele vai ter que convencer alguns colegas, porque somente com o requerimento assinado por 3 dos 9 vereadores, 1/3, é possível criar uma CPI. Muito bem. Nosso próximo assunto são os vereadores. Os vereadores que nós vamos conversar sobre a eleição, diploma e posse e proibições deles no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.